Hipergraça e hiperpaz. Hoje a gente vai ler junto aqui na live o capítulo 4 do livro Nova Aliança do Reinhard Hitler. Então esse é um capítulo que vai ser bem bacana, porque o Reinhard vai aqui falar um pouco das falas de Jesus que os legalistas gostam tanto de usar para dizer que a nova aliança não é bem assim porque Jesus disse tal coisa. Então eles fazem uma grande confusão com certas falas de Jesus, tentam colocar Jesus contra Paulo e tal. Então esse capítulo aqui é muito importante. O próximo capítulo é o capítulo 5, que vai falar mais da lei. Então já teve 2 capítulos que a gente falou sobre a lei, sobre a antiga aliança, e várias vezes a gente vai ter que falar sobre a lei, voltar na lei, para a gente compreender a lei, porque só tem como a gente colocar algo de lado, abandonar algo completamente, se a gente conhecer aquele algo a fundo. A gente não voltar no erro de querer seguir a lei, a gente precisa sempre estar recapitulando, indo de volta lá naqueles principais pontos sobre a lei, como é que a lei funcionava, para a gente não esquecer. Então aqui no comecinho do livro, no capítulo 1, a gente falou, que seria bem repetitivo em alguns assuntos, e é o segredo da memorização, a repetição. Esse é o segredo mais simples. Então, vamos lá. Capítulo 4, a grande confusão, é o nome do capítulo. É importante compreendermos a diferença entre o Velho Testamento e a Velha Aliança, pois as pessoas geralmente confundem os dois. Tenho ouvido pessoas me dizerem que jamais lerão o Antigo Testamento, apenas o Novo, porque vivem na Nova Aliança. Sim, eu amo o Novo Testamento. Gosto muito de ler os Evangelhos e as Epístolas de Paulo, e não há nada de errado nisso. Mas precisamos compreender que o Velho Testamento e a Velha Aliança não são a mesma coisa. Então eu já vi pessoas que não leem o Velho Testamento porque acham que Velho Testamento significa Velha Aliança. Que agora que Jesus veio, a gente não tem mais que ler o Velho Testamento. Que já era, não tem que ler nada. Então tem um grupo de pessoas que pensa assim. E essa não é a forma correta de lidar com o Antigo Testamento, tá? A hipergraça, ela não pensa assim, o Evangelho da Graça não pensa assim, a teologia da Nova Aliança não pensa assim. Se você vê alguém falando que a gente não deve mais ler o Antigo Testamento, que deve jogar tudo fora, que não vale mais, não estamos de acordo com isso. Não bota na conta do Evangelho da Graça, da hipergraça, entendeu? Não bota. São pessoas que seguem outra linha, não é a gente. Infelizmente, eu recebo esse tipo de acusação de pessoas falando: esse pessoal da hipergraça é igual aquele marcião que joga o Velho Testamento fora, o Antigo Testamento fora, que não quer saber mais disso e só lê o Novo e tal. Não somos assim, tá? Marcião era um cara que ele descartava o Antigo Testamento, dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, que o pai de Jesus não era o mesmo Deus do Antigo Testamento, ou seja, eram 2 deuses, e no Evangelho da Graça a gente não acredita nisso. A gente quer que é exatamente o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, o mesmo Deus do Antigo Testamento que deu a lei para Moisés, que aconteceu todas aquelas coisas do Antigo Testamento, é o mesmo Pai de Jesus. O que mudou foi a aliança, foi o modo pelo qual Deus se relaciona com a humanidade, como Deus se relaciona com o seu povo. São 2 alianças diferentes. E como a aliança é o que define a forma pelo qual a gente se relaciona com Deus e Deus se relaciona com a gente, tem várias coisas que mudaram, mas Deus é o mesmo. E Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então certas coisas que a gente vê no Antigo Testamento que dão a entender
que parece assim, sem você fazer uma análise crítica, dá a entender que Deus é mau, que Deus é ruim. É só você olhar para Jesus. Jesus é a imagem exata de quem Deus é. O autor de Hebreus diz que Jesus é a imagem exata de quem Deus é. Então você olha para Jesus, você está vendo Deus. Você está vendo como Deus age, como Deus fala, como Deus ama, como Deus faz tudo. É só olhar para Jesus. Jesus, ele veio revelar quem Deus é. Então todo o Antigo Testamento a gente lê olhando para Jesus. Da mesma forma que o Novo Testamento também. A gente olha para Jesus. Então, na teologia da Nova Aliança, no Evangelho da Graça, né, a gente não descarta o Antigo Testamento. A gente apenas interpreta toda a Bíblia à luz do caráter de Jesus, à luz de Jesus. Entendeu? É só essa a diferença. Tá? Tem essas duas diferencias aí que são muito importantes. A mudança da aliança, que Paulo vem trazer essa diferença ali nas cartas dele assim, de uma forma bem clara, bem nítida. A carta aos Hebreus também é bem clara sobre isso. E Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Então, quer entender Deus, quer saber o que Deus faria, o que Deus pensa, é só olhar para Jesus. Então, é só isso. Não é que no Antigo Testamento Deus era mau, agora Jesus veio, Deus se converteu e ficou bonzinho. Deus aceitou Jesus e agora está amoroso e misericordioso. Tem nada a ver isso. Não é assim. Deus não mudou, não é outro Deus. Apenas a aliança que mudou. E agora nós temos uma clareza de quem Deus é. Antes o relacionamento com Deus era distante. Era como se Deus estivesse por trás de uma fumaça densa, a gente só conseguisse ver a sombra de Deus. Mas Jesus veio em carne e mostrou quem Deus realmente é. O que Deus realmente pensa. Como Deus realmente age. Essa é a grandíssima diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então vamos lá. E tem essa questão também, né, que o Reinhard falou aqui. Velha aliança não é igual Velho Testamento. Não é. Então, as pessoas que não sabem disso, veio falando da antiga aliança, veio falando da lei. Em vários vídeos meus comentam, então você está dizendo para pegar o Antigo Testamento e jogar fora, que não tem mais que seguir nada do Antigo Testamento, que acabou o game over. Eu nunca falei isso. O problema é que essas pessoas não sabem a diferença entre Velho Testamento e Velha Aliança. Então é importantíssimo saber disso também. O que passou foi a Antiga Aliança. O Velho Testamento continua aí. A gente usa o Velho Testamento. O Velho Testamento serve para bastante coisa, certo? Até porque o autor de Hebreus cita o Velho Testamento assim, de monte. O livro que mais cita o Antigo Testamento é o livro de Hebreus. E é o livro que mais fala da Nova Aliança. Então, nós usamos sim o Velho Testamento. Nós só entendemos que, assim como o autor de Hebreus disse, a Velha Aliança passou. Quando Jesus vem, ele traz outra aliança ao morrer na cruz. Ele estabelece outra aliança ao morrer na cruz. Continuando. A velha aliança é o compromisso. Deixa eu abaixar isso aqui que tá alto, né? Já parou de chover aqui também. A velha aliança é o compromisso que Deus faz com Israel para determinar a maneira que ele se relacionaria com eles e vice-versa. O Velho Testamento, contudo, são as Escrituras. Apesar de hoje toda a Bíblia ser considerada como escritura sagrada. A única Bíblia que Jesus tinha era o Velho Testamento. O apóstolo Paulo só usava o Velho Testamento para mostrar seu entendimento, revelação e conhecimento da nova aliança. Devemos amar toda a Bíblia, não apenas as partes das quais gostamos e achamos fáceis de entender, pois ela é a verdade eterna. Como o salmista disse, a tua palavra é a verdade desde o princípio.
e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, versículo 160. Nossa. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Porque desde a infância sabes as sagradas letras e tem o poder de fazer que tem... Peraí. Nossa, o Ryan coloca tudo na ACF, só para dificultar a minha vida. Mas vamos lá, vamos ler esse negócio. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aí está aqui em Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 até o 17. Então, até Paulo chama ali o Antigo Testamento de bom, que a gente pode ler o Antigo Testamento para tirar princípios para a nossa vida e tal. O que passou foi a Antiga Aliança, tá? Foi tudo ali que está relacionado à Antiga Aliança. Os sacrifícios, a lei, a tábua dos 10 mandamentos, tudo isso. Os 606 preceitos da lei de Moisés, os 10 mandamentos, que era o centro ali da Antiga Aliança. Essas coisas, elas não são mais o guia do cristão, até porque nunca foram. Então, nos capítulos anteriores a gente viu que a Antiga Aliança, os 10 mandamentos, foram dados especificamente, unicamente para o povo de Israel, até que Jesus viesse, como diz em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 é ótimo. É só você ler lá direitinho, do versículo 19 até o 26. Paulo vai dizer: a lei foi dada para que as pessoas percebessem as suas transgressões, mas ela só deveria durar até a vinda de Jesus. Jesus, ele já veio. Então, ali no versículo 24, 23, 25 e 26, Paulo diz: agora que já está disponível o caminho da fé, não precisamos mais da lei, não precisamos mais do aio como nosso tutor. Então, a lei, ela tinha um prazo de validade até a vinda de Jesus. Então, Jesus já veio, já estabeleceu a nova aliança, e essa nova aliança que foi estendida aos gentios, que somos nós. A lei nunca foi direcionada diretamente para os gentios, foi para Israel. Então, a nova aliança, ela é para os gentios, e a maioria dos convertidos são gentios. Então, a antiga aliança ali, os 603 preceitos de Moisés, leis de Moisés, os 10 mandamentos, eles nunca foram dados aos gentios, que somos nós. Então, a antiga aliança não é para nós, mas a nova é para nós. Então, não faz nem sentido a gente querer viver a antiga aliança, porque ela nunca foi para nós, foi para os judeus. Mas agora a nova aliança não. Ela veio, foi oferecida aos judeus, os judeus rejeitaram, e agora nós temos ela praticamente toda para nós, os gentios. Então, a nova aliança, ela é 100% completamente para nós, tá? Então, vamos continuar aqui. Aqui vemos claramente a importância do Velho Testamento para os crentes da Nova Aliança, né? O versículo aqui que eu li de Paulo falando, né? Que o Velho Testamento é bom para te tornar sábio, é proveitoso para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir erros, para ensinar a maneira certa de viver. Deu para capacitar o homem para realizar as boas obras, as boas ações. Então, a única Bíblia que Paulo tinha era o Velho Testamento. Jesus também. Então, daí a gente já vê que jogar fora o Velho Testamento ali de Gênesis a Malaquias, não ler mais, não é o correto. A gente precisa apenas interpretar de acordo com o que a gente vê em Jesus. Jesus veio dar o pleno conhecimento de quem Deus é. Ele veio dar o cumprimento, a revelação de tudo aquilo que está no Velho Testamento. Vamos lá. Olha o que o Thiago falando aí.
Isso aí, o Thiago Munins é lá da minha igreja. Ele é líder lá. Também o Thiagão. Aqui vemos claramente a importância do Velho Testamento para os cristãos na Nova Aliança. Quando Paulo falou a Timóteo sobre as Escrituras e sua importância na vida dele, estava se referindo ao Velho Testamento. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele citou trechos do Velho Testamento. Na ocasião em que Jesus estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, Lucas relata: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os outros profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 27. O problema surge quando confundimos a velha aliança com o Velho Testamento. E duas coisas acontecem em decorrência dessa grande confusão. A primeira é que muitas pessoas têm olhado para o Velho Testamento através das lentes da lei e da velha aliança. E isso tem as transformados... A primeira grande confusão é que muitas pessoas têm olhado para o Velho Testamento através das lentes da lei e da velha aliança. E isso as tem transformados em fariseus modernos, ferindo muita gente. A segunda é que muitas pessoas têm reagido de forma contrária e jogado fora o Velho Testamento, dizendo que agora vivemos na Nova Aliança e que não precisamos mais dele. Existem muitas teologias reacionárias circulando pelas igrejas cristãs. E essa reação é sempre muito perigosa, pois nossas crenças devem ser baseadas na palavra de Deus, não numa experiência negativa que tivemos. Isso que é muito importante. Muita gente tem uma experiência negativa com alguma coisa e, ao invés de usar aquilo de forma correta, elas jogam fora. Infelizmente. Então a pessoa é de uma igreja onde eles só liam o Velho Testamento e tiravam ali conclusões horríveis daquilo. Aí ela descobre que agora temos a Nova Aliança, aí por causa da experiência horrível que ela teve, ela joga o Velho Testamento inteiro fora, não quer mais saber de lei. Tem algumas pessoas também que fazem isso com o apóstolo Paulo. Alguém pregou as cartas de Paulo de forma muito errada para elas, aí agora elas falam: não, Paulo é falso, é mentira, eu não quero saber de Paulo, só vou ler os evangelhos e ficar com o que Jesus falou. Paulo e o resto joga tudo fora. Então tem pessoas assim, que repartem a Bíblia, creem ali nos evangelhos, não crê nas cartas de Paulo, crê no Novo Testamento, mas não crê no Velho Testamento, ou seja, só lê o Novo Testamento. Então tem muita gente doida por aí, com essas teologias esquisitas que elas adotaram baseado em traumas que elas tiveram. Nossos traumas, as nossas experiências não devem definir aquilo que a gente acredita ou não da Bíblia. A gente crê em tudo que está na Bíblia, diferenciando as alianças e entendendo que Jesus é o filtro pelo qual a gente entende tudo na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esse é o básico. Vamos lá. Tempo muito perigosa, uma experiência negativa. Pegando textos fora de... Essas pessoas pegam textos fora de contexto, interpretando-os de forma errada, podendo criar justificativas bíblicas para quase tudo. E é verdade. Dá para você criar justificativa para tudo na Bíblia. Basta você tirar ali uns versículos fora do contexto, que você consegue. Infelizmente, tem gente que faz isso porque tiveram traumas com certas coisas. E é complicado. Próximo tópico, subtítulo: Compreendendo as Escrituras. Se realmente quisermos entender a Bíblia, devemos compreender algumas verdades básicas que ensinei
no primeiro capítulo desse livro. Mas também precisamos de outros pontos importantes que mostrarei nesse capítulo. Então, o primeiro capítulo, capítulo 1 desse livro, está lá no meu canal no YouTube, tá salvo lá a live completa. Quem não viu o capítulo 1, depois que acabar essa live aqui, é só ir lá e assistir todas as lives da leitura e comentários de todos os capítulos. Eu vou sempre deixar salvo lá no YouTube. Então, esse subtítulo aqui foi só isso, já acabou. Agora já tem mais um. Os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus caminhou por essa terra, ele ainda podia... Quando Jesus caminhou por essa terra, ele não podia nos revelar plenamente a nova aliança, apenas nos dar algumas pistas a respeito dela. Consequentemente, o ministério da nova aliança permanece oculto no Velho Testamento, assim como nos Evangelhos. A menos que estejamos dispostos a pesquisar e estudar o Velho Testamento à luz da nova aliança, e com a ajuda do Espírito Santo, ela permanecerá sendo um mistério para nós, o que dificultará muito a leitura e a interpretação do Velho Testamento. No Evangelho de João, Jesus nos disse, aí ele vai citar aqui, João capítulo 16, versículo 12 e 13. E ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então aqui já é algo muito importante da gente entender. Tem pessoas que dizem que tudo que Jesus ensinou durante os 3 anos que ele estava aqui na Terra é tudo que a gente precisa saber para estabelecer a nova aliança. Só que não é verdade. O próprio Jesus falou, eu vou ler isso aqui de novo. O próprio Jesus falou que o Espírito Santo, que seria quem revelaria todo o resto sobre a nova aliança, tá? E hoje a gente já sabe através de quem o Espírito Santo mais trouxe as revelações da graça da nova aliança. A gente sabe que mais da metade do Novo Testamento, que é a nossa Bíblia, ó, que é o tamanho dela, 70% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, quem trouxe aí o Evangelho da graça mais minuciosamente, mais detalhado, foi o apóstolo Paulo. Em Atos, isso é uma coisa que você não vê as pessoas comentando assim com tanta ênfase. Jesus aparecia para Paulo ali de noite e falava as coisas para ele. Então, Paulo tirou as coisas da cabeça dele? Não. Primeiro, ele tinha o Espírito Santo, ele foi chamado como apóstolo diretamente por Jesus, e Jesus aparecia para ele. Só você ler ali a conversão, o mesmo capítulo da conversão de Paulo. Você lê o capítulo, continua lendo os outros capítulos, você vai ver Jesus aparecendo para Paulo e falando com ele. Então as cartas de Paulo não é coisa que ele tirou da cabeça dele. Ele aprendeu com o próprio Jesus, tá? Isso é uma coisa muito importante da gente entender também, tá bom? E que as pessoas não vão falar assim com tanta clareza. Então muitos de vocês vão estar ouvindo isso pela primeira vez. Então eu já falo, vai lá na Bíblia e confere. Olha o capítulo lá da conversão de Paulo e continua lendo os capítulos. Jesus aparecendo ali várias vezes para ele. De tal forma que pouco tempo depois da conversão de Paulo, ele já estava nas sinagogas debatendo com os fariseus e ganhando. O que a gente pode entender disso? Jesus ali no caminho de Emaús, como foi citado aqui no Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús, Jesus falou tudo o que tinha a respeito dele no Velho Testamento. Nessas aparições para Paulo, eu acredito que tenha sido isso também, tá?
Então, Paulo ali foi privilegiado de ter Jesus para falar com ele. Então, por isso que Jesus ganhava os debates. Jesus não, por isso que Paulo ganhava os debates, porque Jesus deu para ele ali o entendimento da nova aliança e tal. De tal forma que até Pedro falou que tinha coisas que eram difíceis de entender das cartas de Paulo. Então tem coisas que Paulo recebeu que Pedro não recebeu. Tem coisas que Paulo entendeu que Pedro ainda não tinha entendido. Tem coisas que Paulo abraçou de tal forma, mas que Pedro não tinha feito isso ainda. Porque na carta aos Gálatas, Pedro até retrocede. Pedro deixa de sentar com os gentios para querer agradar ali um certo grupo de judeus e tal. Então, Paulo teve que repreender Pedro ali ao vivo, na frente de todo mundo, em público. Porque Pedro estava fazendo acepção de pessoas e na nova aliança não tem acepção de pessoas. Então, as cartas de Paulo, elas têm essa revelação bem mais esmiuçada da nova aliança e da graça. O que Jesus não fez plenamente nesses 3 anos. Então você vai ver gente falando que você pega ali tudo que Jesus falou já é o suficiente. Não é. Os evangelhos, os 4 evangelhos não são suficientes para entender plenamente a nova aliança. Você precisa das cartas de Paulo, você precisa de Hebreus, entendeu? Você precisa das outras cartas do Novo Testamento. Porque o próprio Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele vai terminar de trazer o entendimento para vocês. Jesus falou isso. Então Jesus passou 3 anos com os apóstolos, ensinou bastante coisa? Sim, ensinou coisas sobre a nova aliança, a aliança que viria depois de sua morte? Sim, ele ensinou. Depois disso, Jesus veio, passou ali 40 dias com os discípulos? Sim, também. Jesus ressurreto passou 40 dias ali com os discípulos, como a gente vê registrado já no Novo Testamento. Sim, isso aconteceu. Só que isso também não foi o suficiente, tá bom? Ele veio, depois disso tudo, chamou o apóstolo Paulo para ser apóstolo e terminou ali de passar as doutrinas, tá? Então, tudo isso. Foram 3 anos, depois 40 dias e depois ali... Sendo assim, bem histórico, antes do ano 70, o Novo Testamento já tinha sido todo escrito. Então, ali da morte de Jesus até o ano 70 foi o período que o Novo Testamento foi escrito, tá? Então, demorou todo esse período para as doutrinas da Nova Aliança estarem estabelecidas. Então, quando que o Novo Testamento já tinha sido escrito, estava completo? O ano 70 ali, chutando, é o período onde o Novo Testamento já tinha sido todo escrito. Então, precisou até o ano 70 para as doutrinas ali, a base da Nova Aliança ter sido formada. Ah, Paulo, de onde é que você tirou isso? Tem que estudar, né, gente? Tem que estudar manuscritologia, quando que mais ou menos foi escrito cada carta do Novo Testamento. Como eu já estudei isso, o consenso é que no ano 70 ali para trás foi o período onde tudo já tinha sido escrito. De Mateus a Apocalipse, tudo foi escrito antes do ano 70, basicamente. Isso foi o que eu vi, né? Vamos continuar estudando aí, mas é isso mesmo. A maioria dos estudiosos e teólogos falam isso, então é isso mesmo. E tem ali vários argumentos por trás, mas não é o foco daqui, né? Só tô trazendo uma informação legal para a gente saber em qual período que foi escrito o Novo Testamento, onde Paulo escreveu as cartas dele, onde o autor de Hebreus escreveu a carta dele, que estabelece ali as doutrinas e as verdades sobre a Nova Aliança. Então, dito isso, vou ler de novo o que o próprio Jesus falou em João 16, 12 e 13. Eu ainda tenho muitas... Presta atenção. Eu ainda tenho muitas. Ele falou muitas. Muitas. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito Santo vier, ele
vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Ou seja, então Jesus tinha muitas coisas para falar. Ou seja, tinha 70% do Novo Testamento para revelar ainda, para Paulo escrever. Entendeu? Paulo, por que você fala tanto de Paulo? Porque Paulo, ele é o que fala mais do Evangelho da Graça e tal. Mas, gente, o que João escreveu também é Nova Aliança, o que Pedro escreveu também é Nova Aliança, o que os outros apóstolos escreveram também é Nova Aliança. Só falo de Paulo porque a maioria é dele, 70% é dele, tá? E é ele que fala da justificação pela fé, da graça, tá? Romanos é o que, assim, mais faz, é o que mais chega perto de uma teologia bem detalhada, assim, do que é o Evangelho. Então, por isso que eu sempre falo de Paulo, mas todas as cartas dos apóstolos são doutrinas para a Nova Aliança, tá? São regrinhas para a Nova Aliança. Então, dito isso, que o próprio Jesus falou que os 3 anos que ele estava aqui não foram o suficiente, que o Espírito Santo teria que vir. E quando a gente vai ver ali em João, se eu não me engano é João 20, né? Não sei, é no livro de João. Quando Jesus vem, ele fala, ó, eu tenho que ir embora para o Consolador vir. Eu tenho que ir embora para o Espírito Santo vir. Então, ou seja, Jesus está falando aqui que, nesse João 16, o seguinte, ó, quem vai estabelecer muitas, ele coloca aqui muitas doutrinas da Nova Aliança é o Espírito Santo. E Jesus já não estaria aqui mais, presente, em todo momento. Então, Jesus estava falando, ó, eu não vou estabelecer todas as doutrinas da Nova Aliança, o Espírito Santo vai, tá? Então é isso que Jesus estava falando. Que Jesus foi, aí o Espírito Santo veio. Agora o Espírito Santo que está com a gente em todos os momentos, em todos os lugares. Esses versículos mostram claramente que Jesus não ensinou tudo o que ele veio revelar. Quando descobri esses versículos, comecei a clamar ao Espírito Santo muitas vezes, pedindo-lhe para ensinar as coisas que Jesus queria dizer aos discípulos, mas não pôde. Então o Reinhard começou a pedir, né? Espírito Santo, me revela as coisas que você queria dizer aos discípulos, mas não pôde, porque eles não iriam entender. Então é uma boa oração para a gente fazer também. Espírito Santo, me revela Cristo aqui quando eu estiver lendo o Antigo Testamento. É uma ótima oração para a gente fazer, porque o Espírito Santo está sempre com a gente e ele nos auxilia a entender várias coisas da Bíblia. Então já é uma oraçãozinha para a gente fazer sempre. Esses versos nos mostram belas verdades, pois Jesus deseja dizer muitas coisas, mas como os discípulos viviam num período de transição entre a velha e a nova aliança, eles não conseguiriam entender tudo. É por isso que Jesus nunca falou claramente sobre a nova aliança. Ele a mencionou rapidamente na última ceia, quando disse que o vinho era o cálice da nova aliança, mas nunca ensinou abertamente sobre ela. Ainda nesses versos de João 16, vemos que o Espírito Santo é quem nos ensinará tais coisas, e foi por isso que comecei a implorar a Ele que me revelasse todas essas coisas, pois ninguém consegue explicar a nova aliança melhor do que Ele. Jesus ensinou muitas coisas quando esteve aqui na terra, mas não ensinou sobre a nova aliança, porque cabia ao Espírito Santo revelá-la. Então, o que eu já tinha dito. Jesus foi para o céu, o Espírito Santo veio. Aí ficou sobre a responsabilidade dos apóstolos ensinar a nova aliança. E dentre os apóstolos, o principal foi Paulo, que escreveu 70% do Novo Testamento. Próximo tópico, próximo subtítulo. O mistério oculto. A nova aliança.
A única forma de se relacionar... acho que aqui tá meio estranho. A nova aliança, que é a única forma de Deus se relacionar conosco hoje, era um mistério que estava oculto e ninguém conseguia revelá-la claramente. O mistério não foi revelado até Jesus descer dos céus e enviar o Espírito Santo. Portanto, ler o Velho Testamento sem a clara revelação do mistério da nova aliança pode ser prejudicial e até mesmo perigoso. É assim que a religião está destruindo muitas vidas hoje em dia. As pessoas leem o Velho Testamento à luz da Velha Aliança, interpretando e aplicando de forma errada tudo o que Deus disse. E isso traz morte em vez de vida. Cria uma imagem completamente errada do Deus a quem servimos, transformando-as em fariseus modernos cheios de justiça própria, orgulho e julgadores. Ou em alguém que vive em constante culpa, medo, vergonha e condenação. Então, é o que eu disse na live passada. Quando você não entende a diferença da nova aliança e da velha aliança, você vai ler o Velho Testamento e vai virar ou um fariseu que se acha melhor que os outros, que se acha um santarrão, que acha que cumpre alguma coisa, que acha que tem que se comportar bem para merecer bênção, que acha que o seu comportamento ético, moral, ali é o que te faz ser aceito por Deus. E quando você conseguir ser um pouquinho ali bem religioso, cumprir umas regrinhas, você já vai se achar melhor que as pessoas do mundo, vai começar a humilhar as pessoas, vai se achar mais digno que as pessoas do mundo, mais digno que seus parentes, vai virar um religioso, orgulhoso, julgador, esse pior tipo de religioso. Ou, se você for honesto, se você não for hipócrita, você vai viver cheio de medo de Deus te castigar, cheio de culpa pelos seus pecados. Você vai viver sempre condenado pelos cantos, falando sempre: nossa, eu sou péssimo, eu sou horrível, eu não vou conseguir ir para o céu, eu não mereço nada de Deus, coitado de mim, eu nunca vou conseguir chegar ao padrão de Deus, eu não posso orar, não posso ler a Bíblia mais, porque o Espírito Santo deve ter se afastado de mim, Deus deve estar com raiva de mim. Então você vai virar uma dessas duas pessoas, se você não entender a diferença da velha aliança e da nova aliança, tá bom? Aí você vai ler ali o Velho Testamento, vai aplicar coisa a você que não deve a você, vai aplicar coisa a você que era para Israel na antiga aliança. Então é horrível você não ter esse entendimento da nova e da velha aliança. Próximo subtítulo: as palavras mais importantes. Em minha opinião, as palavras mais importantes da Bíblia inteira estão registradas em João capítulo 19, versículo 30. Então, na opinião dele, as palavras mais importantes estão em João 19, 30. Quando Jesus disse: está consumado. Então, dificilmente alguém vai discordar disso, né? Tudo o que lemos e estudamos nas Escrituras deve ser interpretado através dessas palavras: está consumado. Sem elas, não temos salvação, cura, bênção, nem futuro no céu. Quando Jesus proferiu tais palavras, ele declarou que a obra da cruz foi absoluta e suficiente. Se conseguirmos aprender e ler tudo na Bíblia à luz dessas palavras, não haveria espaço para a justiça própria ou para a religiosidade em nossa vida. A única maneira pela qual devemos nos relacionar com Deus é através da obra consumada da cruz de Jesus Cristo. Então, o está consumado é o que separa ali o antes de Jesus, o antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus. Então, Jesus na cruz, ele perdoa todos os nossos pecados. Então, antes de Jesus dizer está consumado e morrer na cruz,
nossos pecados não tinham sido perdoados. A nova aliança não tinha como ser estabelecida. Então, tudo que a gente vai interpretar na Bíblia precisa passar pela cruz, pelo estar consumado. Porque foi onde Jesus estabeleceu ali a nova aliança. O autor de Hebreus diz que não tem como uma aliança vigorar enquanto o testador vive. Então a nova aliança entrou em vigor assim que Jesus morreu. Então quando Jesus morre, para frente, já podemos ali entender que é a nova aliança. Porque enquanto o testador vive, um testamento não tem poder, não tem jurisdição. Então Jesus morre, velha aliança passa e nova aliança é estabelecida. Então, leiam Hebreus, gente. Hebreus é muito massa, é muito top. Esclarece muita coisa. Então tem gente que acha que Mateus, Marcos, Lucas e João é inteiro nova aliança. Mas não, nova aliança é do está consumado. O período da nova aliança é do está consumado para frente. Do está consumado para trás ainda era a velha aliança. Ainda era o período em que a antiga aliança, a lei de Moisés, tudo estava em vigor. Quando Jesus diz está consumado e morre, daí para frente começa a nova aliança. Próximo subtítulo: o exemplo do apóstolo Paulo. Dentre todos os apóstolos, Paulo foi quem teve a maior revelação do mistério da nova aliança, como eu já havia dito. O Novo Testamento nos foi dado para que compreendamos como aplicar o mistério da nova aliança que estava oculto no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para defender o verdadeiro evangelho da graça e a mensagem da nova aliança. Ele sofreu perseguições terríveis e passou a maior parte da sua vida ministerial na prisão. Mas o sofrimento não era de modo algum problema para ele, pois a revelação da nova aliança em sua vida era tão grande que superava em muito o sofrimento. Falando aos anciões da igreja de Éfeso, ele lhes disse que estava certo de que mais sofrimentos e tribulações e cadeias o aguardavam, porque o Espírito Santo havia lhe dito. E sua resposta foi, aqui eu vou ler Atos, capítulo 20, versículo 22 até o 24. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne de prisões e sofrimentos. Nossa, Ryan fica colocando só na RC, dá vontade de nem ler. Ai. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que motiva Paulo a sofrer de bom grado as mais terríveis dificuldades e perseguições, as quais ele descreve detalhadamente na carta aos Coríntios, não era seu amor. O motivo que tá certo isso? Tá escrito isso mesmo. Eu vou ler aqui, né? O livro não é meu não, hein? Só tô lendo dos outros. O que motivava Paulo a sofrer de bom grado as mais terríveis dificuldades e perseguições, as quais ele descreve detalhadamente na carta aos Coríntios, não era seu amor por Deus, mas sua revelação do Evangelho da graça de Deus. Seu Evangelho é a nova aliança revelada. A carta aos Efésios... Será que tá certo mesmo? Vou ler isso aqui calado. Não é possível que tá escrito isso. Não era seu amor por Deus. Tá. Então, o que motivava Paulo não era só o seu amor por Deus,
mas sua revelação do Evangelho da graça de Deus. Seu Evangelho é a nova aliança revelada. A carta aos Efésios, em especial, nos dá uma percepção clara do mistério da nova aliança. Ela, assim como a carta aos Gálatas, é o que mais tenho lido e estudado na Bíblia. Então, o Reinhard fala aqui, né, que, como eu já tinha dito, as cartas de Paulo são a nova aliança esmiuçada. É o Evangelho da graça detalhado. Então, ali, Romanos, Gálatas, Efésios, é o que mais dá base para a nova aliança. E ali, Hebreus também, né? Nós não temos certeza se foi Paulo mesmo que escreveu, mas Hebreus é assim, ó, um prato cheio para diferenciar a antiga aliança de nova aliança. Creio que todo cristão deva ler com atenção e passar um bom tempo meditando nos primeiros 3 capítulos de Efésios. Vejamos o que Paulo diz nessa carta sobre esse mistério. Aqui ele vai citar Efésios 3, do versículo 8 até o 11. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus, que criou tudo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo nosso Senhor. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja multiforme, tornasse conhecidos os princípios. É isso aí mesmo. Então, o próprio apóstolo Paulo diz que, através da igreja, o mistério da graça que esteve oculto anteriormente seria revelado. Então, enquanto Jesus estava na terra, a igreja ainda não existia. A igreja foi fundada com o derramamento do Espírito Santo, ali em Atos 2. Então, quando você vai estudar ali quando que a igreja começou a existir, foi com o derramamento do Espírito Santo, feito de uma vez por todas. Isso aconteceu em Atos 2. Entendeu? Então, Atos 2 para frente é igreja. Atos 2 para trás ainda não tem igreja. Certo? Então, Jesus morreu na cruz, disse está consumado, para frente, ali já temos a nova aliança estabelecida. Mas a igreja ainda não estava estabelecida. E de Atos 2 para frente já existe tanto nova aliança quanto igreja. Então isso é uma coisa muito importante da gente entender. E Paulo diz, né, que nesse mesmo capítulo aqui de Efésios 3:8, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Então Paulo diz que a ele foi dado a missão de revelar o mistério. A ele foi dado. Então, não é à toa, eu vou repetir de novo, que 70% do Novo Testamento foi escrito por Paulo, porque a ele foi dado uma revelação maior da nova aliança, do mistério da nova aliança, tá? Não é eu que estou inventando, não é o Reinhard que está inventando esse livro, Paulo quem disse. Paulo quem disse. E Jesus já tinha dito isso também, que o Espírito Santo iria revelar. Então o Espírito Santo trouxe o mistério da nova aliança
revelou ali para Paulo e Paulo escreveu. Basicamente é isso, de forma bem simples. Estou lendo de novo aqui esse versículo porque é muito importante a gente entender isso. É muito importante para entender a diferença da nova e da velha aliança e aonde a gente encontra os princípios da nova aliança. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ou seja, de Atos 2 para frente, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades das regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo. Então, a igreja que trouxe as doutrinas da nova aliança, tá? E a igreja, a gente já sabe que só existe de Atos 2 para frente. E Atos 2, Jesus já tinha ido para o céu há muito tempo. Então falar, Jesus trouxe os princípios da nova aliança? Não completamente, não totalmente, tá? Precisou de Jesus morrer, ressuscitar, mandar o Espírito Santo, e aí sim o Espírito Santo começaria a revelar e através dos apóstolos e principalmente através do apóstolo Paulo as doutrinas da nova aliança. Então é isso. Jesus trouxe coisas da nova aliança? Sim, mas não tudo. Muitas coisas ele não trouxe. E por meio da igreja, Paulo diz que por meio da igreja que isso seria revelado. Então a pessoa dizer, eu não acredito nas cartas de Paulo. Tem gente que diz isso. Paulo era o anticristo, Paulo é o anticristo, Paulo é uma invenção de Roma, Paulo é um falso apóstolo. Tem gente que inventa todo tipo de mentira contra o apóstolo Paulo. Essas pessoas são inimigas do evangelho. Elas são inimigas da nova aliança. Simples assim. Porque elas não aceitam que a salvação é gratuita. Elas não aceitam a graça de Deus, não aceitam a nova aliança. Elas querem ainda viver na velha aliança, nos preceitos da lei. Por isso que elas rejeitam as cartas de Paulo. Por isso que elas querem inventar todo tipo de mentira a respeito de Paulo. Elas são inimigas do evangelho. Paulo diz em Gálatas que se alguém trouxer um evangelho diferente do que ele pregou, essa pessoa é amaldiçoada. Olha para você ver o que Paulo falou. Paulo tinha tanta clareza disso aqui, de Efésios 3, 8 a 11, que a ele tinha sido dado a missão de revelar mais claramente o mistério que havia sido oculto nos tempos passados. Ele falou, se alguém aí pregar um evangelho diferente do que eu prego, essa pessoa está amaldiçoada. Anátema. Aí vem umas pessoas dizendo, cara, não tem que ouvir Paulo não. E tem umas pessoas que é meio paranoica. A gente que prega o evangelho da graça, a gente que é da nova aliança, a gente fala muito de Paulo. Muito, muito. Até porque se você for pregar o Novo Testamento e não pregar Paulo, você pegou 70% do Novo Testamento, mais da metade, e jogou fora, no lixo. Então, quando você vai ter uma pregação baseada no Novo Testamento, você vai pregar mais Paulo do que qualquer outra coisa. Mais as cartas de Paulo que qualquer outra coisa. Porque Paulo é a maioria do Novo Testamento. As pessoas ficam falando assim, mentindo. Então Paulo é maior que Jesus? Então tem que seguir Paulo e não Jesus? As pessoas ficam inventando essas histórias. Mas como eu já disse aqui, desde o começo da live até agora, o próprio Jesus que falou, eu não vou falar tudo que eu tenho para falar. O Espírito Santo vai falar quando ele vier. Tá? Então isso já está bem estabelecido. O cara que tá perguntando, você é hipergracista? Sou. Aqui é hipergraça, rapaz. Sou da hipergraça. Vamos continuar aqui. Paulo disse claramente que, para ele, essa graça fora dada para tornar conhecida a dispensação desse mistério que estava oculto em Deus desde o princípio dos tempos. Esse foi
esse sempre foi o propósito de Deus, como Paulo declara no versículo 11. Uma vez que a nova aliança é o propósito eterno de Deus, não devemos ler ou tentar compreender nada em toda a Bíblia de qualquer outra maneira, não devemos tentar compreender nada em toda a Bíblia de qualquer outra maneira que não seja à luz desse mistério maravilhoso. Cristo em nós, a esperança da glória. Então Paulo diz que existia um mistério oculto desde os tempos passados. E ele mesmo diz: eu revelei esse mistério, eu estou revelando esse mistério. Então o Espírito Santo, através dos apóstolos, através do apóstolo Paulo, que foi estabelecendo ali, revelando esse mistério da nova aliança, que sempre foi a vontade de Deus. Então, aqui ó, a intenção, versículo 11, né? O mistério é oculto desde os séculos passados, mantido oculto em Deus, que tudo criou. Aqui, ó, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus. Então, Paulo fala aqui que a nova aliança, o evangelho da graça, sempre foi o propósito de Deus. Então, desde Gênesis, Deus já tinha um alvo, a nova aliança. Antes de criar o mundo, Deus já tinha um alvo, a nova aliança em Cristo. Então, tudo que a gente vai interpretar na Bíblia tem que ser com a lente da nova aliança. Então, por que é importante saber diferenciar lei e graça? Saber diferenciar nova aliança de antiga aliança. Saber onde que começa a nova aliança e termina a velha aliança. Por que a gente tem que saber que do está consumado para trás ainda era a velha aliança, e do está consumado para frente, aí que a nova aliança foi estabelecida? Por que é importante a gente saber que através da igreja que o mistério da nova aliança seria revelado, e entender que em Atos 2 para frente que a igreja começa a existir? A gente precisa entender essas coisas para a gente entender detalhadamente a nova aliança e conseguir interpretar a Bíblia de acordo com o propósito eterno de Deus, de acordo com aquilo que sempre foi a vontade de Deus, de acordo com o mistério oculto que foi revelado através das cartas dos apóstolos, através da doutrina dos apóstolos. Então, por isso que é muito importante. Próximo subtítulo. Falta quantas páginas? Falta só 3 páginas para a gente terminar esse capítulo. Tá quase acabando. Subtítulo: uma oração importante. Como já vimos, somente o Espírito Santo pode realmente nos revelar a nova aliança. De acordo com o que lemos em João capítulo 16, versículo 12, nem o próprio Jesus podia fazer isso. E já que ele é o único que pode nos trazer a plena revelação da nova aliança, precisamos constantemente fazer uma oração específica por nós e pelas pessoas que amamos. Já fiz essa oração em meu favor por milhares de vezes e continuo a fazê-la. Ela está registrada na carta aos Efésios. Aí ele vai ler aqui Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o 21. De novo, nessas versão difícil. Mas bora lá. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor... de novo isso. Errei. Pronto. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, ainda,
para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Nossa, essa parte aqui é boa. Essa parte aqui é boa. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e da incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Então Deus tem riquezas gloriosas e uma herança maravilhosa para nós que cremos. E é Paulo que está dizendo isso. Massa, né? Conforme a atuação da sua poderosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser proclamado, não somente nessa era, mas da mesma forma na era que há de vir. Então Paulo, ele sempre orava pelos Efésios, para que os olhos do entendimento deles pudessem entender cada vez mais esse mistério que estava oculto, para que eles cada vez mais entendessem o mistério da nova aliança. Então é uma oração que a gente precisa fazer também. A gente precisa falar: Espírito Santo, me revela cada vez mais a nova aliança, me revela cada vez mais esse mistério que estava oculto. Então você vai ler o Novo Testamento, faz essa oração. Você vai ler o Antigo Testamento, faz essa oração. Porque o Espírito Santo está conosco e Ele, quem foi incumbido, que é o responsável por nos revelar a nova aliança. Por muitas vezes já me reuni com pastores e líderes que reclamavam de pessoas sob sua liderança. E disse a muitos deles: em vez de reclamar dos seus liderados, eles deveriam diligentemente fazer o que o apóstolo Paulo fez e orar fervorosamente por eles. O apóstolo, que teve uma revelação tão grande e extraordinária da nova aliança, disse que nunca parava de fazer essa mesma oração pela igreja de Éfeso. Já outra dica para quem é líder de igreja, para quem lidera alguma coisa, para quem cuida de pessoas, sempre orar para que as pessoas tenham revelação mais e mais da nova aliança. Essa oração mostra que o Espírito Santo é quem nos revela a nova aliança. Mas por que temos que Essa oração mostra que o Espírito Santo é quem nos revela a nova aliança. Mas por que temos que repeti-la constantemente, vez após outra, se a obra da cruz já está completa? É uma pergunta. Porque ainda não temos a plena revelação de todos os aspectos da nova aliança. Não estamos orando para Deus nos dar aquilo que Ele já nos deu através da obra consumada da cruz. Nossa oração é para que, através do Espírito Santo, Deus nos dê uma revelação cada vez mais. Nossa oração é para que, através do Espírito Santo, Deus nos dê uma revelação cada vez maior para compreender cada aspecto da nova aliança. Eu o incentivo a memorizar essa oração e fazê-la diariamente. Então Paulo ele diz, que sempre orava aquela mesma oração para o livro, para os Efésios. Então a gente pode fazer isso também. Então o livro que eu tô lendo é esse aqui, pode comprar ele. Ele tá disponível lá na loja Tetelestai. É só digitar assim no Google. É livro Nova Aliança, loja Tetelestai. Vocês vão ver esse livro lá para comprar, do Reinhard. Toda a arrecadação que ele ganha na venda dos livros, ele doa para o orfanato. Ele tem vários orfanatos
no Brasil, e a intenção dele é construir 100 orfanatos aqui no Brasil. Então, quando a gente compra os livros físicos, a gente está contribuindo, a gente está ofertando para crianças órfãos lá no Nordeste. Último subtítulo: Compreendendo os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus viveu aqui na Terra, a nova aliança ainda não estava vigorando nem havia sido revelada. Portanto, devemos interpretar corretamente tudo o que lemos nos evangelhos. Devemos nos fazer a seguinte pergunta: para quem Jesus estava falando nesse versículo e por que ele disse o que disse? Já comentei disso, nos capítulos anteriores, dos 3 públicos, Jesus falou coisas que era para os judeus e para gentios. Então, tem públicos ali que Jesus falava também. E na Bíblia também tem esses públicos. Tem 3 públicos: gentil, judeu e igreja. Então, o gentil, que é o não convertido, que é o mundo. Então, o mundo, o judeu, que é Israel, debaixo da antiga aliança. E tem a igreja, que é qualquer pessoa que creia em Jesus. O judeu crê em Jesus, ele é a igreja. O gentil crê em Jesus, ele é a igreja. Então, Jesus falou coisas também que são aplicadas a esses 3 públicos, tá bom? Então a gente precisa de fazer distinção, diferenciar esses públicos nas falas de Jesus também, como em todas as cartas do Novo Testamento também. Tem coisa que é para a igreja, tem coisa que é para o mundo e tem coisa que é para Israel. Se a gente misturar isso tudo, a gente vai ter problemões de interpretação. Muito do que Jesus falou foi dito em resposta às perguntas que os judeus fariseus, que viviam debaixo da lei e da velha aliança, haviam lhe feito. Tais coisas, obviamente, não se aplicam a nós, cristãos da nova aliança. Mas entendam bem, eu não disse que as palavras e os ensinamentos de Jesus não se aplicam a nós, nem que não são importantes. Todos os ensinamentos de Jesus são importantes para nós hoje. Mas, se não discernimos se ele estava ensinando ou dirigindo-se especificamente aos que estavam sob a velha aliança, ficaremos muito confusos. Então, um exemplo. Jesus falou para os fariseus: dizimem, mas não deixem de ter misericórdia. Aí Jesus estava falando para os fariseus, debaixo da velha aliança, que eles deveriam dizimar. Óbvio, o dízimo estava na velha aliança. Óbvio que Jesus vai mandar eles dizimarem, porque ele estava debaixo da velha aliança, ele ainda não tinha morrido, então é necessário dizimar. Jesus falou para um cara que tinha acabado de ser curado. Jesus falou: vá no templo oferecer o sacrifício porque você foi curado. Óbvio que Jesus mandou ele no templo oferecer o sacrifício porque ele tinha sido curado. Eles ainda estavam debaixo da velha aliança e era necessário cumprir a velha aliança. Era necessário ali seguir a velha aliança. Então, muitas das coisas que Jesus falou era porque ainda estava em vigor a lei de Moisés, e Jesus ele não foi ali contra várias coisas da lei de Moisés, e algumas coisas ele estava confirmando e falando. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso também, tá? Esse foi o capítulo de hoje. O próximo capítulo é o capítulo 5. A gente vai falar mais sobre a lei. O nome do capítulo é Compreendendo a Lei. Então, a gente vai falar mais da lei, mais da velha aliança, tá bom? Porque é importantíssimo entender a velha aliança para a gente eliminar ela da nossa vida. Até porque ela nunca foi para nós. Então não tem um porquê a gente querer viver de acordo com essa lei, que ela nunca foi para nós. Então, da mesma forma que não tem como a gente querer aplicar algo que Jesus disse para os fariseus debaixo da velha aliança, a gente não pode aplicar a lei pra gente, porque a gente não tá na velha aliança, a gente não é judeu e tal. Aquelas várias coisas que eu falei repetidamente nas outras lives. Quem não estava aqui nas outras lives, todas as lives estão salvas lá no meu canal no YouTube. Então, se você quiser ver todos os 3 capítulos anteriores, é só acessar lá meu canal no YouTube.
E por hoje é só.